Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. E as mulheres? Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. E os homens? Sobre as
Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí, bem forte? Fica de pé então, glorifica o Senhor. Vamos cantar essa parte com a igreja? Para nós Ele é. Bem forte. Levante suas mãos. Aleluia. Nosso mover existe paraíso aqui. Só Ele. Só a Ele é o Alfa e o Ômega. entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, amém? Pode ser. Glória a Deus. Como eu vou receber a pastora Solange? Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que coisa boa, né? A Ele o princípio e o fim. Estava ali pensando, o ano passado, ou melhor, esse ano, 2025, eu estava aqui no princípio. E agora, terminando 2025, iniciando 2026, eu estou aqui no fim para honrar o nome do Senhor, amém? Deus é bom, é maravilhoso. Passamos aí mais um ano, e eu sei, eu tenho certeza que não foi aquele ano de mil maravilhas para todo mundo. Aconteceram coisas muito boas, mas também aconteceram coisas que não foram tão boas assim. Mas eu quero te dizer, eu sou muito grata a Deus, porque tanto nos momentos bons, como nos momentos que não tão bons, Deus sempre esteve comigo, amém? Ele sempre esteve com você. Todos os dias, os 365 dias desse ano, quando você acordou, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E é por isso que você chegou até aqui, porque Ele tem cuidado, Ele tem guardado a sua vida. Então, hoje é um dia mesmo para nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que Ele fez. E você começa a olhar e talvez você comece a ver que muitas coisas não aconteceram, muitos planos, muitos projetos não foram realizados, mas eu quero te dizer que Deus está cuidando de tudo, nada saiu do controle dEle. Ainda que não deu muito certo algumas coisas, se você colocou Deus ali, Ele está cuidando. E 2026 será um ano de realizações. Amém? Nós vamos aqui, os pastores, cada um vai deixar uma breve palavra aqui para vocês, né? Eu fui incumbida aqui de iniciar. Queria pedir para que você pudesse fechar seus olhos nesse momento. Vamos orar, colocar esse momento na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te louvar, te adorar e te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, na Tua graça sobre as nossas vidas, no Teu amor, na Tua imensa misericórdia, ó Pai, no Teu poder manifesto sobre as nossas vidas, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Te agradecemos, ó Pai, por esse ano que está terminando, e já te agradecemos pelo que vai iniciar, porque sabemos que em todos os dias o Senhor estará conosco, cuidando, nos guardando, nos protegendo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero sujeitar esse tempo aqui
na tua presença, que o teu Espírito Santo possa estar falando com cada um aqui. Não deixe que ninguém saia daqui, ó Pai, sem ouvir a tua voz nessa noite, mas que todos aqui possam ser alcançados pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Envolve-nos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade aqui, que cada pastor que for ministrar algo aqui à tua igreja, possa ser usado como um canal, como instrumento nas tuas mãos para abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria falar um versículo que eu estava conversando com a irmã ali, e ela falou, você sempre fala dele, mas eu quero dizer que esse ano eu usei várias vezes esse versículo para a minha vida, para a minha fé, para me fortalecer, e segunda-feira eu até compartilhei com os obreiros aqui da igreja esse versículo, porque eu acordei e ele pensando e meditando nele, e hoje eu vou ministrá-lo aqui para a igreja. Josué 1:9, eu acredito que todos conhecem, já sabem até de cor, mas ele é um versículo muito forte, que Deus ali usou para falar com Josué, e usa para falar conosco hoje. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Primeira coisa, Moisés foi um grande líder, todo mundo conhece a história de Moisés, já assistiu o filme, já viu na televisão, já leu na Bíblia. Ele foi um grande líder, ele tirou o povo do Egito, conduziu eles pelo deserto por 40 anos, mas ele foi impedido de entrar na terra prometida. E quando ele chegou ali onde estava a terra prometida, Deus falou para ele, contemple a terra, mas você não vai entrar lá. Dureza, né? Aguentar aquele povo lá todo aquele tempo e depois não entrar. Mas Deus preparou alguém para ficar no lugar dele. E quando ele morreu, Deus falou com Josué, que ele, falou, olha, o Moisés morreu, agora você vai assumir o lugar dele. Eu imagino que o coração dele deve ter disparado, as pernas ficaram bambeadas ali, porque era uma responsabilidade muito grande. E eu penso que ele teve medo, sim, porque quando há alguns desafios grandes para nossas vidas, nós temos medo. E o fato de ter medo não te torna mais fraco ou pior do que ninguém. Isso faz parte da nossa humanidade, ter medo. Agora, você não pode deixar o medo te paralisar. E aí Deus falou isso para Moisés, falou, Moisés, eu não te mandei? E aí eu quero deixar essa palavra para vocês nesse ano de 2026. Talvez você está começando aí o ano com algumas incertezas, sem saber direito o que fazer, por onde andar, o que vai acontecer, os planos aí que você está fazendo, até a sua folhinha de meta, você está lá pensando o que você vai colocar ali naquelas metas ali, nas suas metas, você está inseguro. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é contigo. E aí Ele fala aqui para Josué, eu não te mandei? Se eu te mandei, eu vou te capacitar para você vencer as suas batalhas. E esse é o conselho que Deus deu para Josué e Ele dá para nós hoje. Deus, se Ele te deu uma direção, se Ele te deu uma missão, se Ele te colocou em algum lugar, sabe? Vá sem medo, porque Ele vai te capacitar para estar ali naquele lugar. Ele vai te enviar e vai te capacitar. Você não vai sozinho. Você não vai lá sem saber o que fazer, porque Deus, Ele vai te capacitar. E aí depois ele continua falando aqui, esforça-te e tem bom ânimo. Se você olhar em outra versão, na NVI, por exemplo, fala assim, seja forte e corajoso. Seja forte, queridos. Não desanime no meio das dificuldades. Nós vamos começar 2026 daqui a alguns minutos, algumas horas, 1 hora e pouco, daqui a alguns minutos. E eu quero te falar, talvez não vai ser aquele ano que você só vai ter bênção, bênção e bênção. Você vai ter desafios, você vai ter lutas, você vai passar por tempestades. Isso faz parte, né? Jesus, Ele falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não disse, no mundo, quando você conhece Jesus, sua vida é transformada e você não tem mais problema nenhum. Não é isso.
você vai ter aflição. Ele diz isso aqui. Então, você vai passar por desafios. Mas uma coisa ele fala aqui, olha, tenha coragem. Coragem, como eu disse aqui, não é ausência de medo. É mesmo com medo você vai. Será que vai dar certo, né? Se Deus falou para você, vai assim mesmo. Vai com medo, vai achando que você não vai dar conta, porque Deus ele vai te capacitar e Ele vai te ajudar. Seja forte, tenha coragem. Depois ele continua falando aqui, ó, não temas, nem te espante. Quer dizer, não fique com medo, não fique apavorado. Por quê? Porque Deus ele é contigo. Se você ler lá, Isaías 43, Deus fala assim para o povo dele, olha, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome e tu és meu. Deus, ele te remiu, quer dizer, ele te salvou, ele te resgatou, ele te tirou do império das trevas, te trouxe para a maravilhosa luz, ele sabe o seu nome, ele te conhece, ele sabe quem é você, as suas necessidades, as suas dificuldades. Então, não temas, não fique com medo, não fique apavorado, não fique desesperado, porque Deus é contigo, e Ele te libertou. E aí, no final, ele termina falando assim, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Aonde você estiver, o Senhor vai ser com você. Aonde você passar, o Senhor será com você. E eu quero ler um salmo, alguns versículos do Salmo 139, que ele fala exatamente isso. Ele diz assim, ó, 139, 8. Se subir ao céu, tu aí estás. E se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. E se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Quer dizer, não tem lugar onde Deus não está. Se você subir no céu, Deus está lá. Se você descer no mais profundo, no abismo, no inferno, Deus estará ali. Se você for nas extremidades do mar, Deus vai estar com você ali, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. O Salmo 23, o salmista fala ali, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, Deus, Ele não te desampara nunca. Todos os dias Ele está com você, Ele está ali cuidando, Ele está ali te orientando, te direcionando. O nosso Deus, Ele é um Deus onipresente, é isso que a palavra de Deus diz. O que é isso? Ele está presente em todos os lugares, com você, amém? E aí, eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus onipresente, onde Ele está, onde nós estivermos, Ele vai estar conosco, nos momentos bons, nos momentos não tão bons, no alto, no mar, nas profundezas, no céu, aonde você estiver, Ele estará com você esse ano de 2026, você crê nisso? Mas o principal, Ele é um Deus onipresente. Mas a Bíblia diz assim, que Ele escolheu habitar, não habitar em templos feitos por mãos humanas, mas habitar em nós. 2026 será o ano que nós vamos buscar, nos enchermos do Espírito Santo. E eu quero te dizer, se você convidá-lo para morar aí dentro do seu coração, Ele não vai estar só do seu lado, te acompanhando, mas Ele vai estar dentro de você. A presença de Deus estará em você. E aí não tem jeito mesmo, onde você estiver, Ele vai estar lá, porque Ele vai estar dentro de você. Ele vai habitar em você. Então, queridos, eu queria convidar vocês para que vocês buscassem mesmo, e fizesse diferente, buscasse essa presença tão preciosa, tão maravilhosa, porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita, o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que nos reveste de poder, Ele é o nosso consolador quando estamos passando por momentos difíceis, Ele nos guia pela palavra de Deus, Ele nos revela a verdade, Ele nos dá o discernimento, Ele nos ajuda na nossa fé. O Espírito Santo é o nosso principal amigo, companheiro de todas as horas mesmo. Amém?
Então, queridos, o que eu queria deixar para vocês, não se esqueçam, o Senhor, Ele está contigo por onde quer que você andar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar no nosso coração. Para isso, nós vamos aí ter esses 12 dias de busca, né? Alguns pastores aqui vão falar mais um pouquinho, mas que você possa realmente ter essa sede de buscar essa presença tão maravilhosa nesse ano de 2026. Amém? Isaías 43 fala assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Deus, Ele tem coisas novas para a nossa vida nesse ano de 2026, queridos. Experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam aí continuar, que nós venhamos passar mais um ano aqui juntos, buscando essa presença maravilhosa, falando do grande amor do Senhor, levando salvação para aqueles que estão perdidos, levando libertação para os que estão cativos, levando cura para os enfermos, que nós possamos continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, a sua casa, a sua família. Eu desejo a vocês mesmo, e eu tenho orado para que Deus abençoe cada família dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastora Beth. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Queridos, eu acredito que o Senhor já recebeu a oração, então eu não vou orar, eu já quero começar direto. Eu sei que o Senhor, Ele está neste lugar. Quantos já ouviram a voz do Senhor neste lugar? Eu também. Querido, eu imagino que quando nós subimos aqui neste lugar, primeiramente o Senhor, Ele fala conosco, não é verdade? Então, para eu trazer uma mensagem para a igreja, eu sei que quantos são gratos ao Senhor pelo ano de 2025? Eu também. Hoje lá em casa, no momento do almoço, o Senhor fez eu me lembrar. Talvez você fale assim: eu poderia estar em outro lugar, mas o Senhor me fez lembrar. Quantos de vocês se lembram do que nós passamos na pandemia? Tudo que eu queria, querido, era vir aqui para a igreja, estar aqui, ainda que eu não conseguisse fazer aquilo que eu queria naquele dia. Mas hoje o Senhor fez eu me lembrar. Naquela noite, nós, na virada do ano, nós não viemos para cá. Nós não viemos para cá, nem eu, meu esposo, nem meus filhos. Então eu estou muito grata ao Senhor. Muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E Ele me lembrou. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 103. Eu quero ler alguns versículos para nós aqui. Como eu falei, em primeiro lugar, o Senhor falou no meu coração, por isso que eu quero falar para nós aqui. Versículo 1. Então é um convite a louvar a Deus por amor da sua graça, pela misericórdia do Senhor. Como a pastora Solange falou aqui, as misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. E a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã na nossa vida. Ainda que nós somos falhos, ainda que nós precisamos todos os dias melhorar, como homem, como mulher, como filhos, como filho de Deus. Olha aí, acompanhe comigo. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que eu e você, querido, nesse ano que está se finalizando, a gente nunca venha se esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Nenhum dos benefícios. Aqui ele fala, continuando, ele fala: é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. Ele que nos sara, Ele que nos cura, Ele que nos liberta. Olha só como que eu e você, como que nós servimos um Deus bondoso. E durante esse ano, como nós cantamos a bondade do Senhor, não é verdade? Cantamos várias vezes. Mas será que realmente nós temos vivido dando graças ao Senhor, ou nós temos dado murmuração para o nosso Deus? Queridos, isso é muito sério.
Então nós temos que bendizer. Aqui a palavra bendizer é lançar bênção, abençoar as pessoas, abençoar a família, abençoar a igreja, abençoar os pastores, abençoar o povo de Deus. Isso é muito bom, mas quando nós estamos sendo gratos ao Senhor, versículo 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então o reino de Deus, ele domina tudo. A igreja, tudo que há aqui não é nosso. Todos nós que vamos subir aqui para falar alguma coisa, não pertence a nós, pertence a Deus. O Senhor poderia usar qualquer um de nós, de vocês que está aí, para subir aqui e dar uma palavra de ânimo. E hoje, logo pela manhã, eu estava lá lendo meu devocional, e o Senhor falou no meu coração. Marta e Maria, naquele momento, quando o Senhor entra naquela aldeia, fala-se que Marta e Maria, Marta estava muito ansiosa, muito afadigada, distraída com muitas coisas. Mas Maria, ela escolheu a boa parte. Isso, o Senhor falou muito no meu coração, por isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Então Maria, ela escolheu a boa parte. Esse ano que nós vamos, como tema, enchei-vos do Espírito. Para eu e você, nós ser cheia do Espírito Santo, nós vamos ter que escolher a boa parte como Maria. Leitura da palavra, louvores e adoração, oração. Então eu estava conversando ali com a pastora Solange, é isso. Como eu preciso colocar muito mais prioridade na minha vida, a começar de mim. Não é verdade? A começar de mim. Então a prioridade, escolher a boa parte como Maria, que escolheu a boa parte. Colocar o Senhor como prioridade. Quando nós acordarmos no nosso devocional, logo pela manhã. Porque se nós não buscarmos o Senhor em primeiro lugar, dar a Ele a honra e a glória, logo pela manhã, querido, nós vamos nos distrair, corremos um sério risco de não sobrar tempo para buscar ao Senhor. Então nós temos que, além de nós, bendizer ao Senhor com a nossa boca, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele vai fazer na nossa vida, nós escolhermos a boa parte. Ainda que você entrou aqui dentro, como eu falei, às vezes a gente não sabe, cada um está vivendo uma situação. Eu estou passando por algo, você está vivendo algo. E eu escrevi aqui uma frase que eu também li lá, que fala assim: você não precisa entender tudo hoje. Talvez você está buscando ao Senhor e você não está entendendo o que está acontecendo. Mas precisa decidir caminhar com Deus todos os dias. Eu e você, nós precisamos decidir caminhar com esse Deus maravilhoso. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E o Senhor falou muito no meu coração a respeito ali, no momento de Ló, quando o Senhor fala, dá uma ordem. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Fala que aquela mulher, a mulher de Ló, ela olhou para trás. O que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal. Querido, então aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na nossa vida. Talvez eu e você, nós não estamos entendendo. Chegamos aqui com o nosso coração, talvez aflito, com dificuldade, com enfermidade na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Só dependendo de um milagre da parte do Senhor. Então talvez nós não estamos entendendo. Mas o Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então Ele está lá nos céus, contemplando. E no momento certo, como foi falado, muitas serão as aflições do justo. Mas o Senhor vai nos livrar de todas elas. E às vezes a pessoa pode até falar assim: mas você fala isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. Querido, eu já vivi muitos dias terríveis, dias de luto. Mas o Senhor, em todo o tempo, Ele estava comigo. Então Ele é com você também. Então esse ano de 2026, eu e você, nós temos que fazer o quê? Escolher como Maria. Escolher a boa parte. Oração, jejum, a palavra. Buscar mais do Senhor. Eu tenho certeza. Buscar mais, se encher da presença do Senhor. Então, continue buscando ao Senhor. Busque Ele em primeiro lugar, como fala lá em Mateus 6,33. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas todas vão ser acrescentadas. Eu tenho certeza, porque esse é o Deus que nós servimos. Então, igreja, eu quero declarar um 2026 sobre a sua vida, você cheio da presença do Espírito Santo, sabe, você e eu, nós poder glorificar o nome de Jesus, não porque mais uma vitória, mas não, fala, hoje eu posso contemplar a grandeza do Senhor, porque hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus.
Hoje eu sou um homem, eu sou uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. Isso dinheiro nenhum pode comprar. A presença do Senhor. Quando eu e você escolhermos a boa parte, escolher buscar ao Senhor em primeiro lugar, as demais coisas vão vir sobre a nossa vida. Então, que Deus abençoe seu ano de 2026. Quero agradecer toda a igreja gloriosa do Senhor. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor? Deus te abençoe. E eu quero chamar aqui o meu esposo, ele vai continuar falando algo da parte do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai usar cada uma aqui para falar comigo e com você nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Esse ano aqui nós temos só que agradecer a Deus, amém? Eu mesmo sou grato a Deus pelos livramentos que Ele me deu. Foi um ano muito assim de luta, porque passei por momentos difíceis, né? Cirurgia, tive uma queda, quebrei clavícula, a escápula. E esse é um dos milagres que Deus falou comigo. É mais uma chance que eu te dou. Eu caí de uma escada, querido, numa rampa, uns 3 metros de altura. Eu, pensando após, você começa a refletir o que Deus faz nas nossas vidas, os livramentos. Era para mim ter quebrado o pescoço. Não era para mim estar hoje aqui. Mas Deus, Ele me sustentou. Então eu sou grato pela graça de Deus. Esse ano 2025, independente das lutas que nós passamos, falar, mas você é pastor, você vai passar por luta? Sim, que nós temos que passar pelas provas, porque não é fácil. Não é só você que está aqui, sendo ouvinte, que passa pelas provas. Os pastores passam pela prova, e isso é para glorificar a Deus. E eu, buscando a Deus, eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor me dá mais uma oportunidade em 2025. Estou aqui para passar para 2026 e quero continuar até a volta de Jesus, né? Eu quero dizer, querido, que nós somos um povo abençoado. Somos abençoados. Não é pela riqueza, porque tudo pertence a Deus. Eu costumo dizer aqui que tudo que você tem não é teu, querido. Vai ficar. Claro que Deus nos dá as riquezas, mas é para nós administrarmos a riqueza dele, porque nós não levamos nada. Eu tenho certeza que nesse momento tem muitas famílias aí chorando aí no velório. Perdeu muitas famílias, perderam muitos irmãos, perderam mãe, perderam os pais. Mas eu quero dizer para você, você com Cristo Jesus, você é mais forte. Você é muito forte. Em Apocalipse capítulo 3, eu queria passar para você esse versículo, que ele é muito importante para nós. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7. 3:7. Coloca aí, querido, olha aí, ó. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, fala assim, que está na videira. Fala aí, meu irmão, repete. A igreja que está na videira, escreve isso e diz que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Querido, esse ano, eu tenho certeza que em 2026, vai ser um ano de portas abertas para essa igreja. 2025, muitas coisas talvez não se abriu na sua vida. Não foi aberto. Então você ficou até frustrado, falando, nossa, eu estou na igreja, mas nada se abriu na minha vida. Tive muitas guerras, muitas lutas. Mas Jesus, Ele é a porta. A porta que Ele vai abrir em 2026, ninguém vai fechar. Só Ele pode fechar. Porque aquele fecha, ninguém abre. Então nós temos a chave na mão. Deus vai te dar uma chave em 2026. A chave que Deus vai te dar, querido, guarda ela. Ela é sua, não é do seu irmão, não é do seu vizinho. É a chave que vai abrir os projetos que você tem para 2026. Talvez você tenha um projeto de uma porta aberta, você tenha um projeto de uma cura. Porque às vezes nós estamos aqui, querido, mas nós estamos passando por uma luta, uma enfermidade, uma doença.
Às vezes você está aqui, mas você tem alguém da sua família que está passando por um momento muito difícil. Mas Deus vai te dar uma chave que é a chave da cura. Amém, igreja? A chave da cura, é só você crer. Você não pode desistir. Porque quando nós recebemos um diagnóstico ou algo do médico, nós ficamos frustrados. Fala, é meu fim. Mas eu quero dizer para você, querido, você com Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Eu falo porque eu passei pelo vale da sombra da morte, quando eu descobri que eu estava com câncer, com carcinoma no rosto. Isso para mim, para qualquer pessoa, quando fala você está com câncer, é um desespero. E em nenhum momento eu me desesperei. Nenhum momento. Minha esposa está aqui, eu sempre falei, eu confio em Deus. Eu estive lá na empresa que eu trabalhei 25 anos, agora, semana passada, e eu conversando com o filho do dono, ele ficou maravilhado comigo, porque faz 20 anos que eu não ia lá. E ele começou a fazer muitas perguntas sobre a Bíblia. Ah, você agora é pastor, tal. Quanto você ganha na igreja por pastor? Qual é seu salário? Eu falei, eu não ganho nada. Porque tudo que Deus me dá é para me dar para os outros de graça. Então Deus, Ele me contribui com saúde, com graça, com sabedoria, com inteligência. Não preciso do dinheiro. O dinheiro corresponde a tudo, mas não é tudo. Ele falou, mas você tem muita luta na igreja com o povo, não é fácil. Eu falei assim, a mesma luta que eu tenho na igreja com o povo, que é muitas pessoas com problemas, enfermidade, doenças, vício, você tem aqui dentro da tua empresa com os funcionários. Ou não? Os funcionários te dão trabalho. É atestado, fica doente, não vem trabalhar, ônibus quebra, e você depende do funcionário. É ou não é? Ele falou assim, é verdade. Então, amados, nós vemos que Deus deu uma chave para nós. E essa chave você precisa guardar para 2026. Ela vai ser muito importante para você. Você precisa pegar essa chave, querido, porque quando vir as dificuldades, a sua solução está em Cristo Jesus. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me proporcionou esse ano, mas eu não desisti, porque Ele tem uma porta. E a porta que Ele abriu, Ele não vai fechar. E a chave que Ele me deu é a chave da saúde. E ele ficou impressionado quando eu falei para ele que nem 6 meses, em 5 meses, pelo SUS, eu consegui fazer a cirurgia, querido, do carcinoma, cirurgia plástica. Levei 23 pontos na face, nessa face aqui, ó, cirurgia plástica. E ele falou, no SUS você conseguiu em 5 meses? Eu falei, em 5 meses. Eu falei, você vê como Deus é bom, querido. Eu falei, Deus, Ele é muito bom conosco. Então nós precisamos, é só entender que a nossa dependência é de Deus. E em 2026, a sua dependência é em Deus. Muitos pegaram a chave em 2025 e jogaram ela num lugar, encostaram ela. Passaram pelas lutas, passaram pelas dificuldades, deixaram até de ouvir a palavra, se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas em 2026, querido, não largue essa chave. Essa chave é a palavra de Deus. Essa chave é a palavra de Deus, onde Deus vai te dar a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, porque Ele é a porta. Ele é a porta de emprego, Ele é a porta de estudo, Ele é a porta de uma formação. Então nós precisamos pegar essa chave, querido, e guardar ela, para quando vir as dificuldades, você ter como ter o acesso a Deus, você ter esse elo com Deus, porque você tem a chave de Davi, e você vai poder ter esse acesso a Deus. Não perca esse acesso, porque Deus vai te abençoar, né, neste ano. Então a tua busca em 2026 vai fazer com que você se obtenha das vitórias. Não consegue se obter em 2025 o que você não conseguiu, você vai conseguir em 2026. Basta você crer, querido. Basta você não desistir de buscar a Deus. Porque quando você dá um passo de fé, Deus já está ao teu favor. Nós queremos, às vezes, as nossas bênçãos em casa, sentadinho no sofá, ouvir a palavra lá pelo YouTube, pelo Face, sei lá por onde, mas você quer estar em casa no seu sofá, mas dá um passo de fé, querido. Se você não der um passo de fé, em 2026, sua vida vai continuar como está agora em 2025. Porque Deus é a porta, ative a sua fé e as suas atitudes. Você é mais que vencedor e vencedor em Cristo Jesus. Amém?
Você é mais que vencedor, querido. Não desista. E a igreja continue na igreja buscando, perseverando na lealdade com Deus. Seja leal em Cristo Jesus, na verdade, no Evangelho. Deus promete livrar-os na hora da sua aprovação. Na hora da sua aprovação, é como eu estava falando, vem o livramento. Deus vai te livrar. Te livra aí todo dia, você nem percebe, querido. Você sai de casa, você recebe muitos livramentos. E no versículo 20, Apocalipse 3, 20, coloca aí para nós, olha o que Deus está falando para nós, para encerrar. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer estar sempre na sua casa. Jesus quer estar ceando com você, porque esse ano 2026, querido, não olhe para as dificuldades, olhe para Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero dizer para você, Jesus é o seu melhor amigo e esse ano Ele quer estar com você para poder fazer com que você vença as suas lutas. Amém? Aplaudo o Senhor e muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Dani. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. É um privilégio estarmos aqui nessa noite, no melhor lugar que nós poderíamos estar, né? É passar o ano novo na presença do Senhor, de joelhos, consagrando os primeiros minutos, né, do ano que se inicia ao Senhor. Não tem nada melhor que isso. E algo interessante, amados, que eu queria falar aqui, quando foi falado, né, que cada pastor iria dar uma breve palavra, por incrível que pareça, eu separei o Salmo 103. E aí, a hora que a pastora Beth começou a ler, eu falei assim, glória a Deus. Falei, obrigada, Senhor, porque o Senhor quer falar conosco. Amém? O Senhor fala conosco todos os dias. E fim de ano, né, começo de ano, fim de ano, início de ano, Natal, sempre a gente reflete, né? A gente faz um balanço, né, do que a gente fez no ano. A gente começa a fazer as metas para o ano seguinte. E talvez nesse ano você olhou suas metas, ou você nem fez metas, né? Mas você estabeleceu alguns alvos que talvez você não tenha alcançado. E eu queria falar para você que, ainda assim, escolha ser grato ao Senhor. Porque esse Salmo 103, ele nos dá motivo de sobra para nós sermos gratos ao Senhor. Eu gostaria de ler ele com vocês, porque é muito tremendo esse Salmo. E ele fala aqui, vou ler novamente, que a pastora Beth leu aqui, fala assim, Salmo 103, versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Amados, olha que tremendo. É Ele que perdoa todos os pecados. Isso é motivo de sobra para nós passarmos esse ano, a virada desse ano, e chegarmos aqui e falarmos, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me perdoou. Muito obrigada, porque o Senhor me escolheu. Você pode falar isso para o Senhor? Obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Amém? Glória a Deus. Ele fala aqui, ó, no 4, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Ele resgata a sua vida da sepultura. Ele te resgatou da sepultura e coroou a sua vida com compaixão. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos coroa, né, com bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. No versículo 6, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. A pastora Solange aqui, né, falou ali de Josué, que sucedeu ali Moisés, e ele fala isso. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de
amor. Amados, olha que coisa linda. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ainda que você tenha falhado esse ano. Quantos aqui falharam esse ano? A começar de mim. Nós falhamos todos os dias, né? Ele não fica ressentido para sempre. Se nós nos achegarmos a Ele, aquele que teme Ele, Ele se achega a nós, amém? E aqui ele continua, né? Não, no 9, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Oh, amado, isso é motivo de sobra para nós sermos gratos, amém? Isso é motivo de sobra para eu louvar ao Senhor. Não importa se eu comprei a casa nova, ou se eu moro de aluguel. Não importa se eu comprei o carro do ano, ou se eu ando de ônibus, ou de Uber. Não importa. O que importa é que Ele nos olha com amor. É que Ele nos enche dessa graça maravilhosa que nos alcança todos os dias. E nós temos motivos para agradecer ao Senhor no dia de hoje. Ainda que tenha sido um ano difícil, que aos nossos olhos tenha sido difícil. Ainda que tenha sido um ano de lutas, de enfermidade. Agradeça ao Senhor, porque o amor dEle é sobre a sua vida, amém? E aí ele continua aqui, no versículo 11, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha, amados, você tem motivo para adorar a Deus, para louvar o Senhor? Gente, olha que coisa tremenda, olha que coisa linda, maravilhosa. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor de Deus. Quantos aqui já conseguiram alcançar o céu? É muito longe, não é verdade? O céu para a gente ir, olha como ele é longe e ele é grande. Ele é infinito, né? A gente olha, quem vai de foguete vai chegando, tem o céu dos céus. E a Bíblia fala que assim é o amor do Senhor para aqueles que o temem. Você teme ao Senhor? Então o amor do Senhor é sobre a sua vida. Amém? Ele te ama, amém? E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe as nossas transgressões. Amados, eu não sei o que você fez, como foi esse ano. Talvez você está aqui e fala assim, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. Se reconcilia com o Senhor. Hoje é noite disso também. Peça perdão a Ele. Porque quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor, Ele lança para longe as nossas transgressões. Isso é motivo de gratidão, né? Isso é tremendo. Como um pai, no versículo 13, tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. A gente ama os nossos filhos, não é verdade? E não importa, né? Eles às vezes fazem birra, às vezes vão lá, responde a gente, às vezes, né, meio mal criado, e a gente dá bronca, a gente corrige. Mas você fica irado para sempre com o seu filho? Não. A gente vai lá e a gente perdoa, a gente ama, não é verdade? O nosso amor é incondicional, né? E Deus nos ama. Aqui fala isso, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Nós somos pó, amados. Nós não somos nada, sabe? Se Jesus não voltar, né, se até a gente envelhecer, até eu chegar aos meus 80, 90 anos, eu acredito que Ele volte antes para nos buscar. Mas isso aqui é perecível, essa carne é perecível, é pó. E aqui esse salmo fala isso, que ele se lembra disso. Ele se lembra que nós somos pó. E ele vai continuando aqui e vai falando, né? A vida do homem, no 15, é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem, de novo. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Amém? A nossa vida é um sopro. Você já parou para pensar
Quantos bilhões de pessoas, né, já existiram? Atualmente nós temos o quê? 8 bilhões de habitantes no mundo? Mas quantos já existiram antes de nós? Então, a nossa vida para Deus é muito rápida. Para nós parece bastante, né? Eu nasci, eu vou viver até os 80, 90, não sei, 100. Tem gente que tem o privilégio de viver até 100. Mas para Deus é muito rápido. Quantas pessoas passaram? É como piscar de olhos, né? Mas Deus te ama. Deus nos ama. E isso é motivo de sobra para nós agradecermos a Ele. Amém? Que em 2026 nós possamos estar firmados com o Senhor. Amém? Que nós possamos fazer aqui, como falou aqui esse versículo, aqui o 18, que o finalzinho do 17, começo 18, fala assim, Ele está com os que os guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Que em 2026 nós estejamos com o nosso coração voltados para isso, em obedecer ao Senhor, em conhecer ao Senhor, em aprender mais dEle, em ser gratos por tudo que acontece, por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele faz, e ainda que Ele diga não, muitas vezes diz não para nós. Ainda que em 2026 você tenha muitos nãos do Senhor, escolha ser grato. Amém? Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Olha que coisa linda esse salmo, gente. Nós temos motivos para virar aqui de joelho, chorando e agradecendo. Obrigada, Senhor, porque o seu amor está comigo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor perdoou os meus pecados. Obrigada, Senhor, porque o Senhor concedeu a salvação para mim e me deu acesso à vida eterna. Obrigada, Senhor, porque eu fui adotado como filho, eu sou co-herdeiro de Jesus Cristo e você também é. Amém? Nós temos motivos de gratidão. Glória a Deus, aplauda o Senhor, louve Ele. Eu quero chamar aqui meu esposo, o Nixon. Aleluia, te adoramos, Senhor. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês. Para mim é motivo de muita alegria estar nesse lugar, junto com a minha família, né, que são vocês também. Eu cheguei nessa igreja, eu tinha 13 anos de idade, e eu não me lembro de nenhum dia 31 de dezembro não estar aqui. E para mim é muita alegria mesmo de estar aqui com vocês, amém? E eu também tenho algo para falar para vocês aqui, algo que Deus pôs no meu coração. E eu queria falar com vocês sobre aqui 2 personagens que nós vamos tomar por exemplo aqui nessa noite, amém? De quem é a caneta rosa? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre 2 personagens muito importantes que a Bíblia nos mostra, que são Moisés e Davi. Primeiro nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Diz assim: Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o Senhor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estou com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Agora, 1 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo
e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. E disse: ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 filhos dos seus. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamar então, e ele veio. E era ruivo, e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre da mão, apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Esses dois camaradas aqui, eu quero tomar como exemplo nessa noite. Eles são um exemplo muito forte de alguém que ouviu o chamado de Deus. Quando Deus nos chamou, quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, nós não sabíamos o caminho que nós iríamos trilhar. Amém? Desde que eu me converti, passamos por muitas coisas. Coisas boas, coisas difíceis, mas nós não sabíamos quais seriam. E vamos ler Isaías 55, a partir do versículo 8 também. Isaías 55. A partir do versículo 8. Aliás, somente o versículo 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Quando o Senhor chamou Moisés, não dá tempo de contar toda a história aqui, mas todo mundo aqui, a maioria pelo menos conhece a história de Moisés. O Senhor chamou Moisés no Monte Horebe, e ele falou: Moisés, eu quero que você vá até Faraó e liberte o meu povo. Simples, né? Mas foi assim que aconteceu? Será que Moisés, se ele soubesse que ele iria, desde o chamado de Deus, demorar 80 anos para chegar na porta da terra prometida e não entrar, ele iria? Pode responder, você acha que ele iria? Se Deus contasse para ele, ó, você vai libertar o povo, você vai enfrentar o faraó, você vai sofrer injustiça, você vai ser caluniado, você vai ser traído, você vai passar por muita dificuldade, e quando chegar lá na terra prometida que eu te prometi, você não vai entrar. Você acha que ele iria? Por quê? Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Deus tinha algo muito maior para Moisés. Mas ele precisava de Moisés, para Moisés conduzir o povo por essa terra. E Moisés, desde que ele foi chamado por Deus, ele tinha 40 anos, e ele já achou que ele já ia arrasar. Então,
Ele foi chamado por Deus, ele já pegou e se apoderou daquele chamado. Aí viu um egípcio batendo lá no israelita, né, no hebreu, e ele pegou e matou o egípcio. O hebreu, na hora, se levantou contra Moisés. Em vez de agradecer porque Moisés estava ajudando, então Moisés já começou sofrendo ali injustiças. E a Bíblia conta aqui na história dele que só depois de 80 anos ele chegou na porta da terra prometida e não entrou. Por que eu estou falando isso? Porque você e eu não sabemos o que vamos passar em 2026. Tem promessa, amém? Eu tenho certeza que durante 2026 nós vamos passar por muita coisa boa. Quem recebe aqui? Mas eu também te garanto que você vai passar também por muita luta. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém? A gente não pode te garantir, né? Eu também não tenho essa garantia que eu não vou ter luta, que vai ser tudo um mar de rosas. Mas no final, Deus está conosco, amém? Aqui, para quem conhece a história de Moisés, lá no final da história dele, quando ele enfim morre lá, na fronteira da terra prometida, já com tudo pronto para entrar, né, com a equipe formada, Josué preparado, com a palavra de Deus, ele morreu. Mas para quem conhece aqui sabe que um dia, Satanás, ele foi lutar pelo corpo de Moisés. E Deus não deixou. Deus pegou e recolheu Moisés dessa terra. Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida, mas ele pegou ele direto dessa terra e levou para a glória. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Amém? Assim também Davi. O Davi, quando ele foi chamado, a Bíblia fala aqui que ele era jovem, né, um jovem bonito, ruivo, com cabelo bom, não assim igual o meu. Era um jovem de gentil aparência, né, um jovem trabalhador. Quando Samuel chegou, ele olhou o irmão de Davi, o primeiro lá, Eliabe, ele viu aquele cara forte, né, o cara assim, não, esse cara aí, ele pode ser o rei, porque ele vai ser respeitado, ele tem aparência. Mas, diz a Bíblia que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então não era nenhum daqueles. Mas quando Davi entrou na presença de Deus, Deus falou, pode ungir que é esse aí. Meus irmãos, o Davi era um adolescente. Quem é um adolescente aqui que na hora que Deus falasse assim, pode receber o óleo aí, você agora é o rei de Israel? Ah, eu já ia me sentir. Quem ia se sentir aqui? Eu falo, agora eu sou o rei, então agora todo mundo vai me obedecer, e eu vou melhorar Israel, eu vou abaixar imposto, eu vou fazer, vai acontecer. Foi assim que aconteceu? Não foi assim que aconteceu. De cara, Davi começou a enfrentar perseguição do Saul, porque o Saul morria de inveja dele. Ele sofreu injustiça, ele sofreu traições, ele teve que fugir para uma caverna, ele teve que morar com as piores pessoas da época, né? Ele teve que fazer ali da caverna de Adulão um grande exército. Mas Davi também não sabia que ele ia passar por isso tudo. Se Davi soubesse, eu vou perguntar para você aqui, se Davi soubesse que ele ia ser ungido rei, mas ele ia por anos e anos, ele ia passar por caminhos de dificuldade, de sofrimento, ele ia ver na sua família tragédias, para quem conhece toda a história, não dá tempo de contar, mas na família de Davi teve um filho que matou outro filho, né? Teve um outro filho que tomou o trono do pai, ele passou por tudo isso. Se Deus tivesse falado para ele, Davi, você vai ser ungido, mas você vai passar por isso, 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 seu filho vai matar o seu filho, seu filho vai estuprar a sua irmã, seu filho vai tomar o seu trono, seu filho, fora do seu casamento, vai morrer, você vai sofrer, 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 mas no final, eu sou contigo. Se Deus tivesse falado para Davi, Davi iria? Davi queria ser rei? Você gostaria de ser ungido rei, sabendo o caminho que você ia passar? Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Amém? A Bíblia conta a história do rei Davi, uma história muito linda, para quem conhece, de muita luta, mas a gente ouve relatos de quem vai a Israel e diz que diante do túmulo de Davi até hoje, os judeus choram, porque ele foi um rei que marcou, né? Ele foi um rei
abençoadíssimo, que a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Ele sofreu muito, ele lutou muito, mas no final, Deus o reconheceu como homem segundo o coração dele. Valeu a pena? Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E os sonhos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Todos aqui preencheram já as suas metas? Todos aqui têm em mente já as suas metas? Tem projetos? Tem sonhos? Amém? Levanta sua mão se você tem. Deus tem algo melhor. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Os sonhos de Deus são mais altos que os seus. O caminho de Deus é melhor, amém? Então, talvez, você vai passar por todo esse ano lá com as suas metas, e eu espero e creio que você vai alcançar várias delas. Porém, se você não alcançar, é porque os caminhos de Deus são mais altos, e Ele tem algo muito melhor para você. Amém? Então, confia no Senhor, porque no final da vida de Davi, Deus era com ele também. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Moisés foi conhecido como o homem mais manso da terra. Amém? Mais manso do que, deixa eu ver quem é mais calminho aqui, mais manso que a Dani. Amém? Então eu quero te animar nessa noite, para que você saiba, que você confie em Deus, que os caminhos dele são mais altos. E ele tem vitória para você, mas também vai ter lutas. O importante é que você fique firme com Deus, o importante é que você seja cheio do Espírito Santo e confie, porque no final Ele é com você, amém? Diga assim, o Senhor é comigo, em nome de Jesus, amém? Aplauda forte ao Senhor aí, Deus te abençoe. Quero chamar aqui minha amiga pastora Maria Tandu. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Muito feliz. Mais um ano, né? Estamos aqui juntos, né? Pela glória de Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos passar junto essa virada em nome de Jesus e vai ser bênção. Em nome de Jesus, amém? Ano passado eu falei sobre a fé. Esses dias eu tenho falado sobre a tempestade, né? Que às vezes a gente passa muita tempestade nas nossas vidas. E às vezes a gente sai até machucado, mas a gente se levanta e vai em frente, amém? Hoje, eu gostaria de falar sobre perseverança. Mateus 24, 13. Amém? Mas aquele que perseverar até o final será salvo. Irmãos, nesse ano de 2026, vamos estar juntos. Perseverar, ficar firme em nome de Jesus, porque Ele tem o melhor para mim e para vocês, amém? As lutas é grande, mas vamos ficar juntos. Se você não aguentar, me chama, e se eu não aguentar, vou chamar vocês, porque eu preciso de vocês comigo, amém? Nós somos um corpo, nós não podemos ficar longe um do outro, temos que ficar junto, firme. 3 histórias, tem muitas histórias na Bíblia, muitas, mas 3, elas me emocionam muito. José do Egito. Irmãos, o que esse homem passou? Fala para mim, o que esse homem passou, gente? Irmão, pelo amor de Deus, você não passa nem a metade do que esse homem passou. E olha o que Deus fez com ele. Se ele fosse outro, ele saía correndo, não queria nem saber nem de Jesus. Mas ele perseverou até o final. E Deus abençoou ele. E por que ele não vai abençoar nós? Não é verdade? E outro, o rei Davi. Gente, o rei Davi. Um menino que ninguém dava nada para ele. Às vezes você está aí sentado e ninguém dá nada para você. Nada. Mas fica firme. Que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele te ama. E você é precioso para Ele. Amém, igreja? Fica firme, forte. Que o Deus que é meu, é seu. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu para você. Ele vai cumprir. Uma
a uma. Se você tem sonho, sonhe mais. Peça a Deus. Não conte para ninguém o seu sonho. Conte para Jesus. Porque às vezes a gente conta para alguma pessoa que ela não quer o seu bem. Infelizmente tem gente assim. Não quer o seu bem, mas fica firme, conta só para Jesus. Dobra o seu joelho, ora, clama, chora nos pés do Senhor, que Ele vai te dar vitória em nome de Jesus, amém? Olha o rei Davi que Jesus fez com ele. Gente, quando eu vejo assim, eu leio a passagem, eu falo, meu Deus, que bênção, que maravilha. E o Senhor vai fazer isso comigo também. E outra, Esther. Gente, Esther, ô mulher abençoada, uma mulher que perseverou, foi até o final, e Deus abençoou a vida dela. Gente, essas 3 histórias, irmãos, ela é marcante na minha vida, ela marcou a minha vida de uma tal maneira, que pode vir o que vier, Jesus é comigo, e não tem para ninguém. Eu costumo falar aqui, que a gente está com o melhor, e a gente está com o melhor. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nunca perdeu uma batalha. Fala para mim, ele perdeu alguma batalha? Nunca perdeu uma batalha e não vai perder. Não vai perder, não importa o que você está passando. Não importa. Creia no Deus que criou os céus e a terra. Ele morreu e ressuscitou. Qual é o Deus que ressuscitou? Fala para mim. Fala o nome de um. Fala. Não tem, né? Porque só tem Ele. Ele é o Deus poderoso, em nome de Jesus. Que 2026 seja um ano de bênção, de vitória, de conquista, prosperidade, em nome de Jesus. Saúde, saúde, porque sem saúde, a gente não é nada, nada. Você pode ter o dinheiro que você tiver, sem saúde, você não vai para lugar nenhum. Nenhum. Muitos estão aqui hoje, mas não estão. Estão no leito de hospital, clamando por uma cura, que o dinheiro não compra. Não compra. Mas crê no Senhor Jesus. Será salva tu e a tua casa, em nome de Jesus. Irmãos, o que eu quero para mim, eu quero para cada um de vocês, do fundo do meu coração. Eu amo essa igreja. Eu estou aqui há mais de 30 anos nessa igreja. Tive luta? Tive, muita. Mas não desisti, porque eu creio no Deus que eu sirvo, que é fiel para cumprir cada uma delas. Muitas coisas ainda eu não alcancei. Mas eu vou alcançar em nome de Jesus. E vou cantar o hino da vitória e vocês vão ficar sabendo, amém? E todos vão cantar comigo. Glória a Deus. Irmãos, é bênção demais. Eu amo vocês, irmãos. Quando eu falo é verdade. É no fundo do meu coração mesmo. Tá bom? Cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Esse ano de 2025 não foi fácil. Não foi fácil. Vou falar para vocês, não foi fácil. Mas eu estou de pé. Saí com alguns machucados. Mas estou de pé, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês grandemente. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Persevere até o final. Está difícil? Está chorando? Vamos embora. Vamos embora. Levanta a cabeça e vamos embora. Não deixe o inimigo acabar com a sua vida. Nós que temos que acabar com a vida dele, amém? Que ele não é nada. Ele não é nada. Lembre, o Senhor é tudo para nós, em nome de Jesus. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, clame somente a Ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus! Eu vou chamar agora o meu esposo, o homem mais lindo dessa igreja. Paz do Senhor, irmãos, irmãs.
Sou muito grato a Deus. Eu estava ali me deliciando com o Espírito Santo. Muito bom ver a minha esposa falando, que eu a ouço em casa, e eu falo para ela, abre a tua boca. E a cada dia que passa eu vejo assim Deus usar dia mais e mais a vida dela. Isso me alegra muito. Mas eu também tenho algo para passar para vocês, né? Muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muito bom de vê-los aqui. Ver pessoas aí que fazia tempo que eu não via. Pessoas aqui que fazia tempo que eu não via. E hoje estar aqui conosco é uma alegria muito grande. Poder ver você aqui. Poder ver a igreja cheia. Para nós podermos atravessar essa virada, queridos, com o Senhor. E isso é maravilhoso. Amém, queridos? Mar, meu óculos. Meu óculos. Mar, traz meu óculos, por favor. Vou ajudar aqui a ler. Quero dizer para vocês, queridos, que não vai ser somente uma virada, né? Uma virada de ano. Não vai ser somente uma virada de 2025 para 2026. Mas eu quero dizer para vocês que vai ser uma virada de vida. De vida. Porque, queridos, somente aquele que serve ao Senhor tem esse poder. As pessoas lá fora querem ter essa virada de vida. Eles falam, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer diferente. Mas eles não conseguem fazer, irmãos. Porque estão aprisionados. Mas nós que servimos ao Senhor, nós precisamos viver em novidade de vida. Amém, queridos? Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Diz assim, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós. Queridos, a Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus, quando nós nos batizamos, nós morremos para esse mundo e passamos o quê? A viver para Deus. Nós passamos a viver para o Senhor. Mas não somente para ter a salvação, mas para termos um estilo de vida diferente. Depois que nós recebemos a Jesus, nós não aceitamos muitas coisas que acontecem nesse mundo. Nós somos separados. Nós somos escolhidos pelo Senhor para sermos o quê? Instrumentos poderosos na mão de Deus. Nós somos escolhidos para fazer a diferença nesse mundo. Nós não somos mais iguais a essas pessoas do mundo. Nós agora conhecemos a Jesus, nós temos uma outra visão, a nossa visão está muito mais ampla. Nós podemos hoje ter mudanças, ajudar muito mais, cuidar muito mais das nossas coisas e das coisas do próximo. Nós precisamos, queridos, cumprir o plano do Senhor aqui nessa terra. E o plano do Senhor é que Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o mundo, querido, tem perecido a cada dia. O mundo tem caminhado a cada dia para o inferno. Por quê, queridos? Porque o caminho que eles caminham é um caminho de escuridão. Eles não têm a luz, eles não têm Jesus. Eles não conseguem enxergar o caminho onde eles estão andando. Eles estão andando a esmo. E esse caminho, queridos, está direcionado exatamente para o inferno. Quem está no mundo, queridos, vive na mesmice do dia a dia. Na mesmice do dia a dia. Olha só. Vazio. Doente. Violento. Em guerra. Viciados. As pessoas andam
aéreos. Mas eles não entendem isso. Mas eles vivem essa vida, porque é a vida que eles têm para viver. Como que eles sairão dessa vida? Eles acham que são libertos, acham que tem uma liberdade, mas é uma liberdade que os aprisiona. Quando eu falo de vazio, queridos, eu falo da pessoa que o dia todo ele conversa com você, ele te conta a história, ele fala tantas coisas para você, ele é tão sabido, sabe, intelectualmente, ele fala tantas coisas, você fala, puxa, essa pessoa é tão bacana, mas essa mesma pessoa, queridos, quando encosta a cabeça no seu travesseiro, à noite para dormir, ela olha para dentro de si mesma, e ela começa, sabe por quê? A chorar. Sabe por quê? Porque está vazio, não tem nada. Existe um vazio dentro dela que dói, um vazio dentro dela que leva ela a chorar, e ela não sabe o porquê. Quando eu falo em doente, muitas vezes é no corpo, mas muitas vezes é na alma. Uma doença que o médico não pode detectar. Quando eu falo em violento, eu falo daquelas pessoas que um esbarrão é o motivo para uma briga. Que uma fechada no trânsito é motivo para uma morte. É disso que eu estou falando. É isso que o mundo está vivendo. Em guerra na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, em guerra no trabalho, com o superior, com o inferior. Aonde ele está em guerra. Por quê? Porque ele não tem paz. Viciado. Viciado no seu corpo físico, com drogas, lícitas ou ilícitas. Viciado na internet, na pornografia. Viciado em jogos. Jogos de azar, pensando que pode trazer para ele alguma sorte. Viciados. Então é disso que eu estou falando, irmãos. É o mundo está dessa forma. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acusar esse mundo? O que nós precisamos fazer, queridos, é ajudá-los. É ajudá-los. Deus nos chamou para cumprir o plano dele. E o plano dele é que todos os homens se salvem. E como que esses homens podem se salvar? Quando eu falo homens, é homens e mulheres, queridos. Como que eles podem se salvar? Como que eles podem viver em novidade de vida? Como que o ano de 2026 deles pode ser diferente? Mas quem está em Cristo, queridos, vive em novidade de vida. Eu quero mostrar para vocês aqui, olha. Quem está em Cristo, ele não é vazio, mas ele é cheio. Cheio do quê? Cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus, porque quando ele chega ali para dormir, ele encosta a cabeça no seu travesseiro, ele está em paz. Ele fala, que dia maravilhoso. Obrigado, Senhor. A tua graça me basta. Ele está cheio. Ele não tem carência de nada. E se houver alguma carência, o Senhor já está preparando. O Senhor já está movendo para que isso não haja. Porque é vontade do Pai que você esteja bem, esteja cheio dele. Ao invés de doente, curado. Porque quando vier a enfermidade, você tem uma palavra. Você vai lá para Isaías 53 e você fala para essa enfermidade, o Senhor já levou a minha enfermidade na cruz do Calvário. Mas a Bíblia conta também, queridos, de pessoas que passaram 12 anos, 38 anos enfermos e foi curado. Então não desista. Não desista de você, não desista do seu parente, não desista do seu amigo, do seu vizinho. Continue orando por ele, continua ungindo, continua falando para ele do amor de Jesus. Violento. Mas aquele que está em Cristo, ele é calmo. Porque o fruto do Espírito te dá esse domínio próprio. Ele te dá essa longanimidade. Então você está em Cristo. Você não precisa ser violento. Em guerra. Mas nós em Cristo estamos
em paz. E quem deu essa paz para nós? Quem deu essa paz para nós? Jesus deu. Porque quando as pessoas passam no mundo aí, queridos, o que eles falam no fim do ano? A paz, todo mundo em paz. As pessoas passam em paz. Mas que paz é essa? Porque Jesus disse, eu vos dou a paz. Não como o mundo a dá, mas eu vos dou a paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Irmãos, a paz que nós temos é diferente da paz daquele mundo. A paz que nós temos, ela é real. Ele nos deu a paz. E ao invés de viciados, irmãos, nós também temos um probleminha. Aqueles que estão em Cristo também têm um probleminha. Nós estamos embriagados. Embriagados não em vinho em que há contenda, mas embriagados pelo Espírito Santo. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo manifestado na nossa vida, irmãos, nós podemos amar, nós podemos entender, nós podemos levar as pessoas a lugares diferentes daqueles que eles têm ido. Porque nós vivemos em novidade de vida. Nós precisamos levar um ano de 2026 em novidade de vida. Mas como é que você vai viver em novidade de vida? Através da palavra do Senhor, que ela vai se renovar cada dia na sua vida. A cada manhã que você ouvir a palavra do Senhor, ela vai te falar algo. E você vai se fortalecer, e você vai ficar calmo, e você vai ter paz, e você vai caminhar, e você vai seguir em frente. Porque é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida, queridos. Você tem uma escolha hoje. Nós temos uma escolha. Porque o Senhor, Ele preparou tudo para nós, queridos, para que nós pudéssemos ter essa escolha. E nós podemos ter essa escolha, mas além da escolha, nós podemos executar essa escolha. O mundo lá tem escolha, mas ele não tem liberdade para executar. Por isso ele continua. Quando a pessoa tem alguma coisa na sua vida que ele precisa tirar, ele fala, amanhã eu não faço mais isso. Quando você vai ver, ele está lá no mesmo lugar, praticando as mesmas coisas. Por quê? Porque ele está no mundo. E no mundo, queridos, o mundo jaz no maligno. Mas quando nós estamos em Cristo e detectamos algo na nossa vida que é necessário mudar, quem nos ajuda? O Espírito Santo nos ajuda. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo. Então você pode. Você pode viver em novidade de vida. Qual é a novidade que você quer para o ano que vem? Coloca na presença do Senhor. Ele é contigo. Ele é contigo. Por onde quer que você andar. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos. Persevere, fique firme, vai acontecer. É isso, queridos, que o Senhor está colocando hoje na nossa vida, na nossa mente, para que nós possamos renovar essa mente antiga e ter uma mente de Cristo, uma mente onde nos leve a vencer, onde nos leve a glorificar o nome do Senhor, porque se a nossa vitória, queridos, não glorificar o nome do Senhor, é uma derrota. Mas uma derrota, glorificando o nome do Senhor, é uma vitória. Porque lá na frente o Senhor vai te mostrar por que Ele deixou você naquela situação. Foi para lá na frente te dar algo melhor. Pode te dar algo que vai glorificar o nome dEle em nome de Jesus. Amém? No mundo, escravidão. Em Cristo, a liberdade. O que você escolhe? O que você escolhe? O que você escolhe? Glória a Deus, eu também. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Liberdade em Cristo é tudo. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Glória a Deus. Minha pastora Jo, por gentileza. Glória a Deus. Oh, aleluia. A paz, igreja. Amém? Podemos falar que esse ano foi o melhor ano das nossas vidas?
porque até aqui Ele nos sustentou. Amém? Eu queria falar um pouco do versículo do tema. Léo, você pode pôr aqui, por favor? Efésios 5. Enchei-vos do Espírito, e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Eu queria falar que não seja simplesmente o tema para esse ano de 2026, que não seja simplesmente um versículo, mas que nós possamos mesmo a cada dia nos encher do Espírito. Cada dia que passa, vai ficando mais difícil, né? Mas, como eu falei aqui, Ele tem nos sustentado. Ele tem nos dado graça, Ele tem cuidado de cada um de nós, das nossas famílias. E enchei-vos do Espírito não é simplesmente, Toninho falou aqui sobre somente a tua graça me basta. Amém? Então, colocar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo, sem ter preocupação para o dia de amanhã, não é fácil. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, o Senhor manifesta o poder dele sobre as nossas vidas. Amém? Então, assim, não seja simplesmente, não olhe simplesmente, é o tema do ano, porque vai janeiro, vem as primícias, fevereiro, mas quando é abril, a gente acaba até esquecendo, né? Qual que é o verdadeiro significado, o porquê, o propósito desse Espírito nas nossas vidas. Então, queridos, assim, não olhe simplesmente como um versículo, não olhe simplesmente como um tema, mas olhe com aquilo que Deus pode fazer na vida de cada um, nas nossas vidas, né? Porque Ele tem nos transformado. Nós estamos aqui já quase 30 anos, né? Quase 30 anos, mas eu quero dizer, não importa isso. Eu lembro uma vez que a Dani falou assim, cadê a Dani? Está aqui? A Dani falou assim, eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 20. E o mais importante é que nós estamos aqui, que nós possamos nos encher do Espírito Santo, que nós possamos nos livrar daquilo que nos afasta do Senhor, né? Então, tudo aquilo que não nos faz bem, tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos de bem com o próximo, é isso que a gente tem que olhar nesse versículo e que Ele fale com cada um de nós naquilo que Deus quer que nós possamos mudar e melhorar. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. O que eu vou pregar aqui, meu Deus do céu? Amém, queridos. Nós vencemos, né? 2025. E estamos aí chegando aí nos 2026. Foi falado aqui de luta, nós vamos ter mesmo, né? Nós vivemos um mundo de guerra, mas o Senhor nos dá paz para poder viver. Foi citado aqui do Davi. Eu queria depois citar aqui um versículo dele também. Davi foi um homem tremendo, venceu várias batalhas, mas ele é um homem cheio de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E o dia que Davi, ele pisa na bola, ele desobedece a Deus, ele perde a sua família, e ele pede uma coisa a Deus. Ele fala para o Senhor assim, não retire de mim o quê? O teu Espírito nem a tua presença. Porque ele sabia que Deus era tudo para ele. No 2026, irmãos, nós devemos entrar com os dois pés, não com o pé direito ou o pé esquerdo, minha turma fala aí, mas entrar com os nossos dois pés firmes, né, de querer essa presença de Deus, de querer ser cheio, de querer buscar não só nas primícias, que nós vamos ter aqui os 12 dias cheios do Espírito, mas que esse ano seja um ano que nós venhamos provar da grandeza de Deus na nossa vida, que nós venhamos depender dEle totalmente e verdadeiramente, naquilo que nós precisamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós precisamos para nossas vidas, para nossas famílias, está em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos ter o quê? Intimidade com Ele. E nós precisamos buscar nesse ano 2026, querido. Eu sei que 2025 foi um ano de luta, de muita guerra, né? Eu passei por muitas lutas também, como a Maria disse, né, Maria? Muitas dificuldades, né? Satanás muitas vezes soprando no nosso ouvido e desiste, não vale a pena você continuar, para que servir a Deus? Está tantos anos na igreja, mais de 30 anos.
E tem coisa que ainda você vê que não mudou, né? E você está aí fazendo o quê? Mas você confia que é em Cristo Jesus. Amém, querido? Eu quero ler um versículo com vocês. Está no Salmo 91, no versículo 1. Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. 2026 nós temos que entrar dessa forma. Saber que Deus vai guardar a nossa vida, Ele é a nossa sombra, no meio do sol, no meio do deserto. Ele vai guardar a sua vida, vai guardar a minha vida. E nós podemos descansar, que nem o Toninho falou, deitar na cama e poder dormir. Sabe por quê? Sabemos que o Senhor é conosco e nós podemos confiar nele verdadeiramente. Ele quer que nós confiamos nele verdadeiramente, querido, de todo o nosso coração. E ele continua dizendo aqui, ó: porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Beth relatou que nós passamos pela pandemia. A peste perniciosa não chegou na nossa casa, não levou a nossa família. Sabe por quê? Porque tinha um Deus guardando a nossa casa. Às vezes a pessoa fala: não, a minha imunidade era boa, eu não peguei a Covid, eu não morri. Não, porque Deus guardou a sua vida, Deus guardou a sua casa, a sua família. Ele tem feito isso. É motivo de gratidão, irmãos. Eu estou chegando no final desse ano grato a Deus, porque Ele tem guardado a minha casa, Ele tem colocado pão na minha mesa, Ele tem me sustentado. É motivo de nós nos alegrarmos. Hoje foi um dia muito corrido para mim, irmãos. Muito corrido. Eu não tive tempo de orar para ministrar essa palavra. Eu não tive tempo de pegar na Bíblia para ler essa palavra, mas o Senhor colocou no meu coração. E eu estava desanimado, falei: Deus, eu não pude parar um pouco, correndo para lá e para cá. Mas Ele me deu o versículo, Mateus 24, 45, 46. Que fala assim, ó: bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, achará servindo a casa do Pai. Achará servindo a casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Irmãos, o ano de 2026 é tempo de nós nos levantarmos como igreja, porque Jesus está às portas. Você vê aí fora aí, ó, só bagunça, bebedice. As pessoas colocam roupa branca e diz assim, ó: feliz ano novo. Irmãos, a roupa não importa se ela é branca, se ela é preta, se ela é azul, amarela, roxa. O importante é nós entrarmos no ano de 2026 com Jesus ao nosso lado, com Jesus conosco, a nossa família, e saber que nós podemos confiar nele, ainda que a tempestade seja grande, ainda que o vento seja forte, mas nós podemos olhar para Cristo e saber que Ele é conosco. Foi a Dani que citou a respeito de José. Foi não, né? Quem foi que falou de José aqui? Foi a Maria, né, Maria? José. Se você ler a história de José, a Bíblia fala assim, ó: mas o Senhor era com ele, por isso que ele venceu, por isso que ele chegou onde chegou. Davi, por que Davi venceu? Um homem segundo o coração de Deus, porque fazia a vontade de Deus. Será que nós fazemos a vontade de Deus? Será que Deus tem se alegrado conosco? 2026 será um ano diferente para essa igreja. Amém, queridos? Vai ser um tempo de renovo, vai ser um tempo de enchimento, mas para isso nós temos que renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento e buscar ter intimidade com aquele, sabe, que guarda a nossa vida, que nos livra do mal, que nos guarda, que nos protege todos os dias. A Bíblia diz que Ele não tosconeja. Quando você está dormindo, Ele está ali te guardando. Quando você está viajando numa estrada, quantos livramentos, irmãos, nós já tivemos nesse ano de 2025. Quantos laços do passarinheiro, quantas armadilhas o Satanás preparou contra nós, tentando ceifar a nossa vida, mas o Senhor nos deu livramento. Sabe por quê?
como foi dito aqui, porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem guardado a nossa vida. E Ele vai continuar guardando a nossa vida em 2026. Porque nele nós vamos confiar, amém, queridos? É nele que nós vamos descansar em nome de Jesus. Se você está aí na dúvida de servir a Deus, olha, irmãos, entra com os 2 pés. Entra com tudo, fala, não, Deus é tudo na minha vida. Eu queria antes, nós temos aqui ainda 15 minutos, para nós podermos ajoelhar aqui e ter um tempo de oração. Mas eu quero encerrar esse ano de 2026, de 2025, com gratidão a Deus, adorando a Ele. Quem tem motivo aqui de agradecer a Deus, diga glória a Deus. Quem tem motivo de agradecer o Senhor, diga aleluias. Nós vamos agradecer a Deus aqui hoje. Eu quero chamar aqui o louvor. Vem para cá, louvor. Nós vamos adorar o Senhor.